Crianças! Bem-vindos a mais um episódio dos Heróis da Fé. E nesta manhã nós vamos contar uma história muito especial. Mas antes de contar essa história, eu gostaria de orar por todos vocês. Tá bem? Vamos lá. Oh, Senhor Jesus, Senhor, nós te agradecemos por mais um dia. Senhor, obrigada por esse dia, Senhor. Senhor, que esse dia possa ser contado em tua presença. Senhor, abençoe cada criança, cada família. Oh, Senhor Jesus, Senhor, abençoe a tua igreja. Senhor, também venha abençoar essa historinha para que entre no coração de cada um. Senhor, que seja esse bom depósito, esse refúgio. Oh, Senhor Jesus, que as crianças possam se lembrar lá no futuro, quando elas forem mais velhas, de tudo que o Senhor as tem ensinado. Oh, Senhor Jesus, amém. Então, crianças, essa história que eu vou contar para vocês fala de um pastor de ovelhas e de um rei de Israel. Vocês já sabem qual história que é? Muito bem, essa história fala de Davi. Essa historinha tem a ver com a historinha do quadro anterior de Samuel. Como vocês sabem, Samuel foi um profeta e Samuel foi um profeta que ungiu Davi. É isso mesmo, ele foi na casa do pai de Davi, porque Deus mandou, e procurou o servo que era segundo o coração de Deus. Aqui na Bíblia fala assim, que Deus falou dessa forma com Samuel. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Sim, Deus vê o coração. E Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. Davi também era muito responsável. Ele cuidava das ovelhas. E você acredita que ele livrou as ovelhas de um leão e de um urso? Olha só como é que ele era corajoso. Embora muitos não davam muita expectativa nele, ele amava o Senhor. E teve uma época que Israel estava lutando contra o exército filisteu. Esse exército era um exército que Israel teve muita dificuldade de derrotar. Vou colocar esse exército. Esse exército, ele afrontava o exército de Israel, porque eles tinham um gigante. E para quem sabe, o nome desse gigante era Golias. E Davi não gostava dessa situação. Davi ficou muito, olha como ele ficou, muito bravo com esse gigante afrontando o exército de Deus. Sim, com isso, Davi foi diante do rei de Israel, que era Saul naquela época. Olhem só a cara de Davi, como ele está bravo. Ele não gostava de quem afrontava o Deus de Israel, o Deus dos exércitos. Nisso, ele foi até o rei Saul e falou dessa forma com Saul. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, do gigante. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Após isso, o rei Saul, dele ter contado as experiências com o urso e com o leão, o rei Saul colocou armaduras, ofereceu armaduras para ele. Quando Davi vestiu a armadura, ele não conseguia andar direito e falou: quer saber o seguinte? Eu vou lutar sem essa armadura. E ele foi lutar dessa forma. Fala assim: tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e a pôs no alforje de pastor, que trazia a saber no surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu.
Com isso, o filisteu olhou assim para Davi, pequenininho, não dava nada para Davi, mas Davi, ele tinha um segredo. E o segredo de Davi é que ele confiava no seu Deus. Olha o coração de Davi. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Dessa forma, Davi pelejou contra o gigante e esse, como ele ficou? Derrubado, caiu por terra. E essa vitória foi comemorada por todo o povo de Israel. Olha só. Com essa história, nós podemos aprender do coração de Davi. Davi não era uma pessoa forte, alta, bem aparentada. Ele era pequeno, mas o seu coração era para com Deus. E ele reconhecia que Deus era Deus dos exércitos. Um Deus que podia livrar ele da mão do inimigo nessa batalha. Pessoal, agora nós vamos ouvir algumas curiosidades sobre a história de Davi. Primeira curiosidade. Davi, ele era o último filho de Jessé. E o Samuel, ele foi enviado por Deus para escolher um novo rei. Neles, antes de Davi, tinham 7 irmãos super fortes, lindos e seriam ótimos reis. Mas o Senhor não vê a beleza, mas sim o coração. E então ele escolheu Davi, mesmo ele sendo frágil e pequeno, porque ele tinha um coração bom. Então, mesmo que você seja pequeno e frágil, possa confiar no Senhor, porque Ele tem um grande propósito para você. Segunda curiosidade. Davi, ele conseguiu matar um urso e um leão, porque ele não confiava na sua capacidade. Mesmo sendo pequenininho e frágil, ele confiou em Deus. Terceira curiosidade. Você sabia que Davi foi ungido 3 vezes? Primeira vez, ele foi ungido por Samuel na casa de Jessé, que está em 1 Samuel 16, 12 ao 13. A segunda vez foi quando ele foi nomeado rei de Judá, que está em 2 Samuel 2, 4. A terceira vez foi quando ele foi ungido para se tornar rei de todo Israel, que está em 2 Samuel 5:3. Quarta curiosidade. Eu vou ler agora para vocês sobre as vestes do povo israelita daquele tempo. Naquela época, as pessoas usavam túnicas. Era uma peça essencial como jeans para nós hoje. Aqueles que tinham mais condição também usavam pano para proteger do frio. Eles também se vestiam de panos de saco quando queriam demonstrar tristeza ou lamentação. Já pensou? Uma vez, Davi se vestiu de pano de saco e ele e todo o seu povo por causa de um filho que Davi perdeu. Quinta curiosidade. Davi, antes dele ser rei, ele foi pastor, músico, arpista, poeta, escudeiro e guerreiro. E depois ele foi rei. Nossa, que legal! Muito legal mesmo. Mas olha, ainda não acabou. Nós temos mais um hino para vocês ouvirem. Tudo bem com vocês? Então hoje eu tô aqui para cantar um hino sobre Davi. Então vamos lá? Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda minha vontade. Homem segundo o meu coração, que fará toda minha vontade. Então, irmãos, foi isso. Um beijo. Tchau. Muito bom! E agora nós vamos sortear quem vai ser a criança que vai trazer para nós as 5 curiosidades sobre a história de Moisés. Aqui no envelope tem os nomes. Vamos ver.
Esther Luísa. E agora, além da Esther Luísa, nós vamos sortear mais um nome para ver quem que vai cantar o hino. Felipe! Muito bom, crianças! Obrigada por assistirem mais um episódio dos Heróis da Fé e que Deus abençoe a todos vocês. Um beijo!